eu já queria chamar a atenção para os irmãos, dos irmãos nesta noite, porque o tema, irmão, é como funciona o reino. Como é que é? Como funciona o reino. Como funciona o reino. Olhe bem para cá, você está me ouvindo, pai? Amém. Queridos, essa é uma mensagem, é daquelas mensagens que você tem que ficar remoendo ela. Aleluia. Ouvindo ela, remoendo ela, meditando ela. Porque é uma mensagem, irmão, de sua importância. Deus tem compromisso, todos aqueles que têm compromisso com Ele. O compromisso maior de Deus é com a sua palavra, mas Deus também tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém, irmãos? Porque a gente muitas das vezes escuta que Deus tem compromisso com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. É verdade. Mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O meu óculos não sei onde está. Está não? Mas sim. Então deixa eu sentar cansado. Toma muito banho. Dê graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Portanto, Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém. Mas Deus também tem compromisso com todos aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Aleluia. Agora, de maneira nenhuma, Deus tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Quando a gente desonra a Deus, Deus desonra a gente também. Amém? Como funciona o reino? Tá certo? Por isso que eu queria que você prestasse bem atenção nessa mensagem, irmãos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vamos meditar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, em casa com a Bíblia aberta. A gente vamos ler alguns versículos, capítulos. Vamos passear dentro da Bíblia nesta noite. Vamos começar com Mateus, capítulo 18. Vamos começar com Mateus, capítulo 18. Pode ligar, por favor. Está calor, mas eu fico virando as páginas aqui direto. Amém, igreja? Amém. A pergunta é qual? Como funciona o reino? Funciona o reino. Certo? Eu não botei reino do céu, não botei também reino de Deus. Não botei nada disso. O tema somente é isso: como funciona o reino. Certo? Prestaremos atenção, por favor. Porque, na verdade mesmo, irmãos, principalmente nas parábolas, Jesus tentou, ele tentou explicar como era que funcionava o reino. Tá certo, irmão? Ainda que, onde ele não vai falar diretamente, ele está falando diretamente como é o funcionamento do reino. Tá certo? Vivemos a monarquia de Deus. Deus é o nosso rei. Por isso que vivemos o reino espiritual, o reino de Deus. A gente temos que ter mais percepção como funciona esse reino, para que a gente possa entender e não transgredir, irmãos, as leis que operam nesse reino. Por isso que nós temos que entender esse reino. O senhor está gravando aí, tá? Grave mesmo, viu? Tá certo? Só que o senhor vai gravar e só vai soltar essa mensagem quando eu disser. O senhor vai soltar não, viu? Amém. Tá certo? Não solte não. Ele vai editar, não solte essa mensagem não. Amém, igreja? Amém. 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 Eu privilegiar os irmãos que assim prezassem de não faltar na terça-feira. E principalmente, irmão, os que são obreiros, os que têm oportunidade na casa do Senhor, estão envolvidos nos departamentos. Tá certo, irmãos? E a gente vamos tomar algumas medidas. Certo, irmãos? Assim como se você falta num conjunto ou no outro, você fica sem ter oportunidade, tá certo? Faltou mesmo nas doutrinas e também não deu satisfação. A gente vamos cortando essas pessoas da oportunidade, né, igreja?
dirigir cultos, oportunidades, vamos cortar, porque se a pessoa não preza pelo ensinamento, meu irmão, ele não pode falar. Certo? O diácono Wesley está doente, deu satisfação. Aí, é certo? A minha esposa levou um tombo ali hoje de tarde. Ele estava de manhã, ele estava. Está ali, lá em cima, com toda a minha quebrada. Aí foi muito grave, foi só uma. Aí levou um tombo ali, com a menina no braço. Aí, meu irmão, a gente vamos tomar algumas medidas para que as pessoas vejam. Eita, muito obrigado. Isso é o povo de Deus. Amém, igreja? Amém. É o correto, não é, irmãos? É correto. E principalmente a satisfação é uma coisa muito. Aumentei um pouquinho, Deus. Aleluias. Eu estou falando baixo, né? Eu estou falando baixo. Aleluias. Vou falar mais alto. Porque, irmãos, quem estuda não pode faltar nas aulas, irmãos, sem dar satisfação. Principalmente aqueles que são de menor idade, o pai tem que dar satisfação. Quando o pai não dá satisfação, ele já está dizendo, na verdade, quem é. Os diretores já sabem, certo? Não pode, tem que dar a sua devida satisfação, certo? A pessoa que é empregado também da mesma forma, tem que dar satisfação, sim ou não? Sim. Falta e não dá satisfação, como é que pode? Foi no meu caso, pastor, eu saí de 7 horas, eu ia sair de 8 horas. Eu falei lá, eu digo, não é porque eu tenho um compromisso, ele fez não, vá de 7. Mas realmente, eu ia sair de 8 horas e ia mandar já uma mensagem para o senhor para não poder sair. Entendeu? Muito bem. Você está entendendo? Aí é bom que a gente sempre dê satisfação. Por quê? Porque fica uma coisa mais de responsabilidade. Porque a gente sempre sabe como é que esse reino funciona. Esse reino é muito. O reino de. Não, você vai ficar chocado algumas coisas que a gente vai falar aqui nessa noite comigo. Se prepare logo, estou preparando algum meio de campo. Mas é realidade, a gente tem que saber como é que funciona esse reino. E esse reino funciona assim, irmão. Amém? A gente tem que ter essa responsabilidade com Deus, porque Deus, irmão, Ele honra e Ele tem, como é que eu disse isso aqui? A sua palavra, como é o nome? Ajude. Compromisso. Deus tem compromisso. Ele quer a sua palavra. Exatamente, Ele tem compromisso. E Ele tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Isso é maravilhoso. E a gente tem que servir a Deus, não é? De verdade. Ontem eu estava assistindo um filme. Era um filme tipo documentário sobre o povo de Israel. Um filme antigo, né, irmãos? Quando o povo de Israel foi disperso e tal, e voltando alguns para Jerusalém para guerrear, irmãos, antes que ele fosse estabelecido como a nação de Israel, todo aquele negócio, aquela votação que teve, entendeu, meu irmão? Que eles foram estabelecidos como Estado de Israel, tá? Colocaram o nome, e todas essas coisas eu estava assistindo ontem. E você sabe que a luta de Israel contou com o mundo árabe, né? O mundo árabe são, a maioria deles, filhos de Agar, são descendentes de Agar, irmãos, e essa guerra. E o mundo árabe, você sabe que o mundo árabe é muito poderoso e financeiramente poderoso. Tá certo, irmãos? Eu estava assistindo aquele documentário e teve eles estavam guerreando contra Israel. Israel, assim, muito precário, entendeu, irmão? Porque, na verdade, irmãos, o declínio de Israel, irmãos, foi tudo só por causa da desobediência. A desobediência fez que o povo de Israel tivesse um declínio muito grande. Em vez de se estabelecer, irmão, anos, mas passaram muitas coisas ruins por causa da desobediência. Deus entregou Israel na mão das outras nações. E sofreram muito. Irmãos, naquele tempo de Hitler, aquilo foi terrível. Milhões de judeus foram mortos e tal. Tem até no filme passa aqui uma moça dizendo que eles faziam, tá certo? Era bonita, tá? Aquele negócio todinho, mas muito novinha. E eles
davam alimento a ela porque eles não queriam uma mulher magra. Não sei se você está entendendo, né? Aí tinha algumas que eles separavam, irmãos. Aí para aquelas ali eles davam mais alimento, davam carne, porque não queriam aquelas mulheres magras. Aí você sabe para quê? Por causa daqui, né? Ou precisa explicar. Entendeu, meu irmão? Você vê que como o povo de Israel sofreu na mão, na verdade, irmãos, de outras nações, naquele tempo de Hitler, eles sofreram muito, mas tudo por causa da desobediência. Tá certo? E uma questão que me fez porque eu já estava preparando essa mensagem e me chamou a atenção foi quando é verdade, um árabe, eles estavam querendo tomar posse de Jerusalém, invadir Jerusalém. Jerusalém já estava quase entregue já, por causa que eles sitiaram, tá certo? Colocado as fronteiras onde entrava alimento. Hoje, meu irmão, é muito mais tecnológico para entrar. Você vê que Israel hoje está sitiando Gaza, aquele negócio ali, mas eles estavam sitiados já na mercê deles, e ele chegou e disse: então a gente tem que invadir agora. Aí veio, irmãos, o cessar-fogo, né? A ONU se reuniu para ver o cessar-fogo, tá certo? Aí eles fizeram o quê? Eles não vai ter que agora, a gente já está quase vencendo. Aí eles foram o quê? Eles foram, irmão, a um rei chamado Rei Abdullah, se dirigir ao rei para pedir que o rei mandasse mais pessoas do exército, condições para que eles entrassem lá e tomassem Jerusalém. Se tivesse tomado naquela época ali, já era fuga, irmão. Até hoje já era, entendeu? Tinha que tomar, e ele foi. E eu me lembro que quando esse árabe foi falar com o rei, entendeu? Porque os seus pais já tinham sido mortos já, as pessoas que e ele ainda novo, tá certo? E quando eles iam um com o outro caminhando até para onde o rei estava acampado no canto lá, esse rei Abdullah, um ia conversando com o outro e dizendo: olha, você sabe que você não pode olhar diretamente para o rei, não pode ficar olhando diretamente, você tem que ver, você sempre se abaixa, entendeu? E dando todas as diretrizes como é que ele deveria se comportar na presença do rei, porque o camarada lá é terrível, entendeu? Aí ele dizendo como é que ele iria se comportar na presença do rei, porque ele era um cara novo, entendeu? E assim que ele chegou, ele foi, fez as honrarias e deitou-se no chão, nem olhar para o rei, olhou direito. E quando ele olhava para o rei assim direito, aí parece que ele se lembrava, ele baixava logo a cabeça e foi pedir ao rei isso aí. Ao rei disse: você sabe que tem um cessar-fogo, que a ONU se resolveu tal, e o cessar-fogo, não, a gente já está constituindo. Eu disse: se eu liberar, na verdade, e aí a gente vai estar quebrando o pacto que foi feito, o cessar-fogo, tá certo? E tinha somente, parece que era 20 e poucas horas. Entenda só. E ele pediu, se humilhou, pedindo ao rei e tal. Isso não é fácil, é o seguinte: você libera, a gente vai lá, guerreia e tal. E antes do cessar-fogo, a gente toma. E se você não tomar, a gente toma, rapaz. A gente já ABC, já a gente toma tal. Fazendo um pedido ao rei. Tá certo, irmão? E o rei, com apenas um telefonema, ligou para os seus generais. Entendeu? Ele disse: pronto, está liberado assim para eles invadir Jerusalém. Terrível, somente pelo telefone. Você vê a potência que é, e até hoje, o mundo árabe, muito rico, porque é muito petróleo e pedras preciosas, luta com isso, muito rico, tá certo? Mas o que eu quero frisar aqui era como aquele outro estava dizendo, como ele tinha que se comportar na presença do rei. Porque só porque ele disse uma coisa lá, meu irmão, os caras já iam partir para cima dele. Aí o rei disse: não, para. Porque é o seguinte, irmão, se a pessoa fazer uma reverência na frente do rei, já era. O rei não precisa dizer nada, não. O estudo das pessoas que estão lá já pega o camarada. Agora, se o rei interceder por eles, aí está certo. Você está entendendo? E ele disse uma coisa lá, entendeu? Que os caras já iam partir para cima dele. Aí o rei disse: para. Aí disse: não, está certo. Porque ele também queria tomar Jerusalém também, porque ele é muçulmano, entendeu? Ele é muçulmano
o Deus dele é Alá, e ele também queria tomar, porque ele é árabe também. Você está entendendo o negócio? Por isso que ele liberou, mas só que foi, mesmo ele liberando, às vezes foi lá e não conseguiu entrar. E quando, irmãos, ele já estava quase fraco, tocou-se o momento, deu a hora, e o cessar-fogo foi imediato, porque é assim, palavra a palavra. O cessar-fogo, imediato eles ouviram assim, todo mundo viu, não teve mais bombardeio, não teve mais nada, esse aí que é o cessar-fogo, não. O general foi lá, falou um com o outro, fizeram as pazes na mesma hora. Já pensou? Porque cessar-fogo, cessar-fogo. Você está entendendo, irmão? Mas eu quero falar para os irmãos justamente isso, como é que o reino funciona. Tá certo? Porque muitas das vezes, irmão, a gente pode não saber como o reino funciona. Até o próprio rei a gente trata de uma forma como se fosse qualquer pessoa. E Deus não é qualquer pessoa, não, irmão. Deus não é qualquer pessoa. A gente temos que ter isso aí. Tá certo, não? A irreverência tem crescido, o temor tem diminuído. E as pessoas estão tratando Deus como o servo. A gente é que é o Senhor e Deus é o servo. É ou não é? Muitas das vezes tem gente que se atreve a dizer até assim. Eu já lhe disse, viu, Deus? Aquele negócio ali, meu amigo, que coisa terrível. Não sei se você já viu, mas tem pessoas dizendo isso. É terrível uma coisa dessa, como se Deus fosse o servo e a gente o Senhor. E a gente tem que saber como é que o reino funciona. Amém, igreja? E Jesus lutou para ensinar os seus discípulos como é que esse reino funciona, diretamente e indiretamente. Vamos ler alguns versículos, irmão, para a gente ganhar tempo. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 13, a gente vai ler, pega o 18, mas depois a gente vai ler o 13. Só o 13 a gente vai ler vários versículos 13. Depois a gente vai para o 22, o 20, o 25. Eu queria ler com os irmãos. Primeiramente, vamos começar aqui com Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que, resolvendo ajustar, conta com os seus servos. Jesus estava querendo explicar aqui como era o reino dos céus. E ele, nessa parábola, ele disse que aqui era como a parábola do quê? Aí ele queria dar uma explicação. Como era o reino? Você viu aqui? Por isso que ele começa a dizer, ó. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Cadê os irmãos, hein? A um rei que queria ajustar conta com os seus servos. Olhe para cá agora, para que você possa entender como é que é o sistema do reino. E ele disse aqui é semelhante a um rei que queria ajustar contas com os seus servos. Você entendeu aqui? Aí eu tenho que entender como é que funciona isso aqui. Ele disse aqui: o reino dos céus é semelhante a um rei que quer ajustar conta com os seus servos. Porque tem um ajuste de contas. O reino, você já está entendendo aí? Que Deus quer que seja ajustado contas. Aqui e quando nós chegarmos lá. Amém? Mas vamos ganhar tempo. Mateus capítulo 13. Volta mais um pouco agora. Capítulo 13, versículo 24. 13, 24. Glória a Deus. Pode ler? Pode ler, 24. 13, 24. 13, 24, né? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no
Amém, Cristo? Olha para cá. O reino do céu é semelhante ao quê? Ao homem A um homem que semeia no seu campo a boa semente. a boa semente. Olha para cá. Como é que funciona o reino? O reino funciona dessa forma, que esse Senhor aqui, ele semeia, ele vai semear alguma coisa ruim? Ele semeia o quê? Coisa boa. Uma semente boa. Tá certo? Agora vem o maligno e semeia também o trigo, o joio. Não é Deus. Por isso que há muitas culpas que Deus leva e Deus não tem nada a ver com a história. Por causa do jogo. Deus não tem nada a ver com a história. Você está entendendo? Deus vai semear coisa ruim? Não. Nunca. A Bíblia diz que toda boa dádiva desce de Deus, o Pai das coisas. Aleluia. Muita culpa em Deus, não tem como. Como funciona o reino? A gente está dando uma pincelada, irmão. Isso aqui é uma pincelada. Jesus estava mostrando, querendo mostrar como era que o reino funcionava. E aqui, pelo menos nessas parábolas aqui, ele está dando uma luz. Nas outras parábolas, a gente sabe, ele fala, e muitas vezes ele fala indiretamente, mas aqui ele está falando diretamente. Muito bem, não vamos estudar as parábolas. Amém? Versículo 31. 31. É. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Amém? Você entendeu aqui? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. É menorzinho, mas depois, irmão, a tendência é crescer. Vamos mais adiante. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Você está vendo o esforço de Jesus aí? Ele disse que o reino dos céus é semelhante ao quê? Ao tesouro escondido. A um tesouro escondido que o camarada achou e disse: meu amigo, como ele não gera alguma coisa errada, ele deixou lá, foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele campo. Porque o reino de Deus não é com desonestidade. Aleluia. Achou, é seu, mas no campo do outro não pode. Não pode. Você pode ver que como é que o reino funciona. O reino funciona com honestidade. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, você viu aqui que ele se desfez de tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele achou que aquele tesouro ali valia mais do que tudo que ele tinha. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo que como é que o reino funciona? O reino funciona dessa forma. Se você tem algo mais precioso do que o reino de Deus na sua vida, está errado. Você está vendo como é que o reino funciona? Diga assim: como o reino funciona? Como ele funciona. Quer dizer, tudo. Aquele tesouro, ele julgou que valia mais do que tudo. Jesus estava se esforçando para mostrar aos seus discípulos como o reino funcionava. De uma forma que quando Jesus fosse ao céu e receber o Espírito Santo, eles entenderam e deram as suas próprias vidas pelo reino. Aleluia. Por quê? Porque eles reconheceram esse filho de Jesus e como o reino funciona. Isso é terrível. E a gente está dando só uma pincelada em cada uma coisa dessa. Mas a forma não é. Vamos mais adiante. 45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Leu 43 para
para completar, é o 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Porque aqui ele está englobando, e a gente já viu ali, né? Mas ele está englobando aqui, mas ele disse, o reino dos céus semelhante a um comerciante, que ele trabalha com pérolas. E ele achou uma pérola mais preciosa. O que foi que ele fez? Se esforçou para adquirir aquela pérola mais preciosa. Porque ele vivia de aquilo, era no seu comércio. Tá certo, irmão? Amém, igreja? Amém. Quer dizer, qual é o nosso verdadeiro comércio? Tá certo? O reino dos céus aqui, como é que se conhece o reino? Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Como funciona esse negócio? Como é que funciona esse reino? É muito maravilhoso. E ver aqui que ele está falando de coisas o quê? Preciosas. De grande valor. O reino dos céus é coisa preciosa ou de grande valor. E a gente, meu irmão, não podemos esquecer disso. Aleluia. Tá certo? Porque senão a gente vamos ser como insensatos. É a mesma coisa que eu pegar para você e pegar uma barra de ouro de uns 20 quilos e dar a você e você sair mostrando a todo mundo, você fazer o que quiser com ela, você desprezou aquilo ali. Por isso, na verdade mesmo, muita gente veio e o ladrão fez o quê? Roubou. Porque a pessoa não deu o devido valor àquilo que lhe foi lhe dado. Amém? Vamos para o 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os sejos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Amém? Olha para cá, irmão. Como é que funciona o reino? O reino dos céus é semelhante a um homem que joga sua rede, arrasta para a praia, e quando chega na praia, ele olha e começa a fazer agora uma escolha. Ele pega o cesto e faz uma escolha. Pega os peixes bons, cesto, e os peixes ruins, joga fora. Você está vendo, irmão? Que nós, como cristãos, a gente temos que ter boas obras, Aleluia. porque senão vai ser lançado fora. Porque isso está falando disso, irmão. Você está entendendo? Como é que o reino funciona? O reino funciona, irmão, com boas coisas. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Porque tem muitas coisas na nossa vida, meu irmão, que nós praticamos, mas não é por causa disso que a gente vai ser salvo. Você não é salvo porque você é dizimista, você não é salvo porque você foi batizado, porque a Bíblia diz que o batismo não salva. Está entendendo? Você não é salvo porque você dá esmola, você não é salvo porque você vem para a igreja, você não é salvo porque lê a Bíblia ou porque você jejuma. Você é salvo porque você confessou o nome de Jesus. Aleluia. Só que isso tudo que eu falei, que são as nossas boas obras. E a gente tem que praticar. Porque se não praticarmos as boas obras, irmão, vai chegar um tempo que o que vai acontecer? Vai ser o quê? Lançado fora. Você entende aí como é que funciona o reino? Eu estou dizendo aos irmãos que é só uma pincelada, porque o grosso vem aí, viu? O grosso vem aí. Olha para alguém que está dizendo o grosso vem aí, meu irmão. O grosso vem aí. Só preparando o terreno. Glória a Diga Deus. graças a Deus. Graças a Deus. É foda, não é? E mais. Aleluia. Meu Deus do céu. 22. Capítulo 22. Ainda tem mais, pastor. 51 aqui. Não, vamos para 22, não dá tempo. Mateus 22. 22, 2. 22, 2. O reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas de
dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E você for olhar para essa parábola, você vai ver, ele celebrou, aí mandou chamar as pessoas. Está entendendo, irmão? E terminou que as pessoas que eram convidadas, falando também do Porto Israel, ficaram se excusaram, cada um deu sua desculpa. Por isso que a gente deve ter cuidado, irmão, desse negócio de estar dando desculpa. Tá certo? Cada um deu sua desculpa. Tá certo? Eles vai sai pelos becos, sai pelas vagas, sai, eu quero a minha casa cheia. Botou lá, e sempre tem lugar, eles vai. Como é que o reino funciona? Entendeu, meu irmão? Como é que o reino funciona? Porque aqui fala desse homem que deu um banquete, na verdade, que deu as bodas do seu filho. Tá certo? Casamento do seu filho. E convidou. Nós todos, irmãos, somos convidados. Deus nos convidou, que é o chamado, né? O chamado universal, não é verdade? E o chamado individual. O chamado universal é o quê? Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tá certo? Isso é um chamado universal. É como uma rede. É como uma rede, né? Ele trouxe todo tipo de peixe. Ou ele foi escolhendo lá? Não, meu irmão. A rede trouxe todo tipo. A escolha foi depois. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz o quê? Muitos são o quê? Chamados. E pouco? Escolhidos. Porque na hora da escolha ele olhou assim, isso não presta não. Aí, como é que esse reino funciona? Como é que esse reino funciona? Amém, igreja? Mas nós estamos aprendendo um pouco como é que esse reino funciona. Amém, igreja? Amém. Vamos meditar mais? Capítulo 20 de Mateus ainda. Capítulo 20. É o, né? É o. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Pode continuar? Não, tá bom. É somente isso aí, para não perder o tempo, né? Não é que a gente perca, eu dei na palavra, mas porque a ideologia aqui é outra. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para o quê? Assalariar trabalhadores para a sua vida. Saiu, chamou as pessoas, depois saiu, depois chamou as pessoas, depois na última hora, irmão, ele saiu, tinha umas pessoas na praça, disse, mas por que vocês não foram? Eles, ninguém nos contratou, eles, vamos agora, eu darei a vocês o que for o quê? Justo. Deus é tão justo, irmão, que tantas pessoas, que desde o tempo que Jesus foi, meu irmão, lá, muitas pessoas trabalharam muito e a gente entrando no trabalho dos outros. Porque muitas pessoas morreram para essa Bíblia chegar até a gente. Tentando no trabalho dos outros. Mas mesmo assim o Senhor vai pagar a cada um de nós o que é justo. Você está entendendo? Você está entendendo como Deus é bom? Como é que esse reino funciona? Com justiça. Pagarei o que é justo. Esse reino funciona com justiça. Porque Deus é justo. Amém? Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha para cá, irmão. Quem é que não conhece essa parábola? Essa parábola é uma das mais conhecidas, a parábola das 10 virgens. Você vê que havia um esforço de Jesus para ensinar como o reino funcionava. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aí todo mundo nós sabemos, irmão. Quer dizer que mesmo as pessoas sendo ensinadas, instruídas pelo Senhor, que se faz necessário viver uma vida de reserva ou com reserva, não é na reserva, porque uma coisa é na reserva e uma coisa é ter reserva. Porque uma coisa, meu irmão, é eu andar na reserva. Eu estou andando na reserva porque eu já não tenho mais nada, só tenho reserva. Mas uma coisa é a gente ter reserva. Está entendendo? Quer dizer, mesmo
Jesus mostrando às pessoas que as pessoas devem ter reserva de azeite, e as pessoas estão nem aí. Por quê? Porque muitos são o quê? Nécias. Nécias. O reino dos céus funciona com reserva. Você tem que ter reserva. A gente temos que ter reserva. Para que quando, meu irmão, a gente precisar, tá ok. Quando, não é verdade, irmão, a escuridão vir, entendeu, meu irmão? Tiver densas trevas, e a voz do noivo for ouvida, ou a voz da trombeta, né? Aí vem o noivo, a gente possa ter azeite na nossa lamparina. Aleluia. E sair de encontro ao noivo. Amém, igreja? Porque tem muitas coisas que é Deus que faz e outras que a gente é que faz. A Bíblia diz que aquelas noivas saíram de encontro, quer dizer, elas tiveram ação de sair ao encontro. Amém? Porque a gente pensa, irmão, que é principalmente assim, trombeta toca, a gente, assim, se a gente não tiver ação, meu irmão, ficaremos. Porque a gente tem que ter reserva. Como é que o reino funciona? Hein, irmão? Aleluia. Como é que o reino funciona? Tá certo? E a gente tem reserva. E o tempo de nós enchermos o nosso tanque é agora. Aleluia. Porque vai chegar um tempo, irmão, que não vai ter mais oportunidade. E a gente não sabe o resultado. Sabemos que ele vem, mas o dia e a hora não vem. A gente não sabemos. Quer dizer que a gente tem que ter o quê? Reserva. Amém, igreja? Reserva. Amém? Para quando soar a trombeta, a gente diz que eis-me aqui, Senhor. Amém? Com as lâmpadas apagadas. Diga amém. Não, Senhor. Com a lâmpada acesa. Lâmpada acesa. Que bom, é sério. Amém, igreja? Amém. Se andarmos na luz, como na luz ele está, tem tanta gente, meu irmão, que não tem mais luz na vida. Trevas. Mas ele, se andar na luz, como na luz ele está, e tiver comunhão com os outros. Amém. Não porque a gente está na guerra. Guerra, mas mesmo na guerra, meu irmão, a gente tem que ter união. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem mais? Marcos, vamos ler só Marcos aqui. Só Marcos, capítulo 4, 26. Marcos 4. 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra. Amém? Muito bem. Olha para cá, presta atenção. Presta atenção. Mas presta atenção que a gente vai entrar agora no outro tópico da mensagem agora. E se faz necessário a gente ter muita atenção. Irmãos, como é que o reino funciona? Como é que o reino funciona? Como é que esse reino que a gente está funcionando? A gente tem que saber como é que o reino, como é que as coisas funcionam. Tem até um ditado, como é que a banda toca, né? A gente tem que saber, meu irmão. Certo? Tem que saber. Quem quer morar no país, meu irmão, ele pega, tira o passaporte e vai-se embora. É assim? Não. Principalmente hoje, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai fazer uma pesquisa como aquele país, meu irmão, gera. Vai fazer uma pesquisa, meu irmão, minuciosa. Meu irmão. Só se ele for uma pessoa louca, desce, arruma mal e vai-se embora. Só porque tem dinheiro, não. Ele vai fazer uma pesquisa como é que é. As coisas ali, meu irmão, qual a língua que fala, qual o costume, o que pode, o que não pode, para não entrar em fria. Tá certo, irmão? Porque tem coisas aqui que é liberado, não tem nada a ver, mas tem coisas nos outros países, irmãos, que é terrível, digno até de morte. Tá certo? Paga multa, aquele negócio todinho. É como lá em Israel mesmo. Pronto, o semáforo lá não é só para carro, não, é para pessoa também. Se tiver vermelho para você passar, o cano lhe pega, você é multado na hora. É para o pedestre também, não é só para os carros não. E tem uma coisa, meu irmão, não vem carro nenhum. E o cara tem que esperar. A pessoa que for vocês conduzir paciente, paga muito direto. Aí logo, meu irmão, tanta multa, o camarada é chamado a atenção. Chama a atenção, sabe, você vai se deportar. Tá caro. Porque ele não quer sua conta, ele quer a obediência, porque senão vira bagunça.
Entendeu, mesmo? Aí quer dizer que a pessoa não sabe de nada, vai para um lugar e se arrebenta. Quer dizer, como é que esse reino funciona? Irmãos, existiam pelo menos 3 homens, irmão. Os 3 homens mais íntimos de Deus. Que a Bíblia mostra. Os 3 homens, irmão, que tiveram mais intimidade com Deus. Não, rapaz, está dormindo ali por quê? Não tem ninguém para dar um conselho dele. Amém? Acorda, eu disse para dormir em casa. Não acabou a praia. Dormir em casa. E foi engraçado demais. Eu estava vendo um vídeo, mas de repente eu estava vendo um vídeo, aí estava, acho que é lá em. Lá da África. Lá da África. Foi ou não foi? O pastor pregando aqui, eu pensei que não, o camarada dormindo, ó. O pastor chegou e pá, deu uma tapa no cara. E o sobreiro tem lá do pastor, né? E aí, rapaz, você está pensando o quê? Que aqui é a casa daqui é a casa de Deus, rapaz, aqui não é lugar de dormir, não. O camarada, aqui não é casa, fácil, sai da minha igreja, sai, levanta logo o sobreiro de lá. Porque se o cara se escassa, é cacete. Sai, ele foi, sai, ele ficava, não sei o que, sai da minha igreja, rapaz, você está pensando que é o quê? Aqui é a casa de manhã, aqui não é casa de dormir, não. Sai, não sei o quê, porque é referência, não. Amém? Sai, aquele negócio todinho. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, ele parou. O Espírito de Deus revelou algo. Revelou o nome dele e o pedido da mãe dele, que a mãe dele tinha pedido para ele ir para a igreja para orar. E orar. Aí ele olhou assim e disse assim: Fulano que está bem, é você, né? E a sua mãe que está em casa doente? Wilson Lourenço. É, o nome do cara. A sua mãe está em casa doente, né? Cadê a sua mãe? A sua mãe mandou você vir para aqui para a igreja, para interceder por ela, e você está dormindo. Faça que volta da igreja, seu camarada. Você só fecha para aí. O cara foi embora. E ele disse: sabe o que, pastor? Ele disse: olha, Deus não é amigo de gente assim, não. Exatamente. Isso foi lá na Angola. Na Angola. Por quê, meu irmão? O cara fica assustado e pensa que é errado. Não, meu irmão. Não, igreja é o monte santo de Deus. Aleluia. Reverente. Glória a Deus. Você tem que ensinar seus filhos. Não vai dormir na igreja, não, que é errado. E você também, o seu adulto também. Não tem não. Se você estiver dormindo na igreja, eles estão bem fortes em você mesmo. E deixe doendo. Quer ver você dormir? Porque é reverência, irmão. Amém, igreja? Amém. Tem que fazer essas coisas. Dá um jeito, dá o seu jeito. Eu estava falando que nem irmão. Os 3 homens mais Os íntimos. homens mais íntimos de Deus. Abraão. Vamos ler Abraão, vamos ler aqui. Vamos ler em Tiago. Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Olha o que é que diz a respeito deste homem. Pode ler? Pode ler. Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Gênesis 18, 27. Irmão, 18, 18, 27. 18, 17, na verdade. 17 é 18, 17, é. Leia. Então disse Jeová o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que farei. 18, 17. Leu o 18. 18. Porque Abraão certamente virá a ser um grande homem e poderoso nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Olha para cá. Você viu aqui o que se tratou aqui? Tiago, ele disse, que já tinha dito lá atrás, ele disse assim, na verdade mesmo, que ele veio ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Porque eu estava amigo de Deus, amigo de Deus. E quem é Deus? Deus é aquele, meu irmão, que ele pode jogar o carro no inferno com tudo e tudo. Deus pode fazer o que ele quiser. E esse homem, irmão, e aqui ele disse assim: ocultaria alguma coisa eu, Abraão, visto que ele será pai de alguma nação. Deus ia destruir uma cidade, ou Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir. E Deus ia destruir, mas foi lá dizer a Abraão que ia destruir.
Deus deu satisfação a Abraão. Será que esse camarada era íntimo de Deus? Que Deus gostava de Abraão? No meio de milhares de pessoas, Deus escolheu Abraão. Aleluia. Isso é terrível, demais até. E eu não vou arrumar e falar sobre as coisas não, quando ele prova. Agora eu sei que tu amas ao Senhor e tal. Toda a trajetória de Abraão, não vamos tratar isso não. Se for tratar isso aqui, isso é terrível. Amém, Jesus? O apreço que Deus tinha por Abraão, meu irmão. Terrível. E a gente tem que entender essas coisas porque a gente tem que saber como é que esse reino opera. Porque na verdade, irmãos, muitas das vezes a gente pensa que Deus tem o seu xodó. E a gente pensa que são o xodó de Deus. E pensa que a gente pode o que quiser. Mas como é que esse reino opera? Será que a gente pode? Mesmo sendo filho de Deus? Hein, irmãos? Tá certo? Muito bem. Lê capítulo 17, versículo 1. Aí. Vai, de gente. 17, 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha para cá, irmãos. Você está sabendo que Deus está repreendendo Abraão aqui? O cara estava com quantos anos? 99. 99 anos. Agora já estava com uma boa idade, não estava? Mas mesmo assim Deus disse: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença, Abraão, e seja um irmão pelado. Não. Ser o quê? Perfeito. Seja perfeito, perfeccionista, saiba como entrar e como sair, como tratar das coisas. Deus estava repreendendo aquele homem que era o xodózinho dele, né? Outra tradução, pastor, diz assim: que anda na minha presença e seja maduro. Ou seja, desde meninice, Seja maduro. Deus estava repreendendo Abraão. Olha para cá, para que a gente possa entender como é que esse reino opera, como é que esse reino se desaba. A gente tem que entender isso, meu irmão. Deus, com todo o propósito que ele tinha na vida de Abraão, que ia fazer de Abraão uma grande nação, e fez. E a bênção de Abraão chegou até nós, se estendeu até nós. Mas quando foi para repreender, ele não disse que fosse não. Estava com 99 anos. Deus disse: meu amigo, tu não está imaduro ainda não, meu irmão. Tu tem que amadurecer. Tem que parar com essas coisinhas. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu quero fazer de ti o que eu disse. E para te fazer o que eu disse na sua vida, você tem que entrar pelos meus parâmetros. Padrão de Deus. Você tem que entrar pelos meus padrões. Você tem que ser do jeito que eu quero, para que se cumpra o que eu quero na sua vida. Porque senão eu vou levantar outro, não é você mais não. Irmão, a gente tem que saber como é que esse reino funciona. Olha para cá, vocês não estão percebendo alguma coisa aí? Já estão entendendo alguma coisa aí? Amém. Está entendendo? Então, Amém. amém, igreja? Amém. Amém ou amém? Amém. Vamos para Atos capítulo 13, 22. Atos capítulo 13, 22. Atos capítulo 13, 22. Vou ler. 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha para cá. Você entendeu aqui? E essa referência aqui é uma referência que tem lá de Samuel também. Que quando saiu, se desviou-se, ele disse, mandou dizer: isso aqui é Samuel. Não, Samuel, já achei um. Segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus desígnios. Davi, ele foi chamado um homem segundo o
coração de Deus, meu irmão. Irmão, olha para cá, olha para cá. Você sabe o que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Você pode imaginar pesar isso com a balança? O cara ser segundo o coração de Deus. Primeiro homem íntimo, como foi íntimo, como foi íntimo Abraão, meu irmão. Deus se revelou dessa forma. E agora, meu irmão, chega para Davi e faz essas afirmações a respeito de Davi. Vamos ler mais um pouco. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e o 13. 2 Samuel, capítulo 7, 12 e 13. Leia, por favor. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu rei. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha para cá. Você sabe o que Deus está falando aqui, né? Deus está falando para Davi a respeito daquele que iria fazer da sua descendência, no caso Salomão. E ia fazer o templo, ele o templo. Mas depois ele disse que ia confirmar a sua aliança com ele como para sempre. Falando de quem? De Jesus. Aleluia. O negócio com Davi era tão terrível, meu irmão, que na verdade mesmo ele veio ser como que o precursor do Filho de Deus. Hosana, Hosana. Bendito que vem o nome do Senhor. Essa referência ele estava dizendo, eles diziam no passado que Davi chamava Davi de bendito do Senhor, como chamaram Abraão. Amém? Mas você viu quando o cego estava clamando, o cego vinha clamando e vinha como era que ele vinha clamando? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Olha a referência. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Porque era essa profecia que estava falando. Da descendência. Amém, igreja? Da descendência. Da casa de Davi, eu me provi de um rei. Falando da casa de Jessé, eu me provi de um rei. No caso, Davi. E no caso, estava falando posteriormente de quem? De Jesus, que veio da descendência de Judá. Jesus, nascido na casa também de Judá, que era a casa de Jessé, o pai de Davi. Quer dizer, a relação é uma relação muito íntima, da onde veio o nosso Salvador. Aleluia. Por isso que ele disse: achei o nome segundo o meu coração, e ele cumprirá todos os seus desígnios. E Davi foi cumpriu e lutou as guerras do Senhor, porque ele batalhava as guerras. E as guerras que Davi batalhava eram as guerras do Senhor. Amém, igreja? Amém. Você pode ver um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Muito bem, 2 Samuel ainda, capítulo 12, versículo 10. 12 e 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Olhe para cá, preste atenção. Um homem segundo o coração de Deus. Aí quando foi para repreender, meu irmão, ele disse: olha, Davi, tu és segundo o meu coração, mas tem uma coisa, a espada nunca mais sairá de dentro da tua casa, porque tu cometeste esse erro. E a gente vê as desgraças que aconteceram dentro da casa de Davi. Ei, o certo aqui, meu irmão, como ele era um segundo coração de Deus, era Deus passar o pano quente, passar a mãozinha por cima, né? Só que Deus era
passar uma escondazinha, não? Não. Não era alisar, não? Quem ama corrige. Todo pecado tem uma consequência. Olhe para cá, olhe para cá. Por isso que nós temos que entender como é que esse reino funciona. Aleluia. Aí a gente, meu, fica como uns bobão, pode não, meu irmão. A gente tem que saber como é que esse reino funciona. Deus nos chamou, meu irmão, para ter uma identidade, meu irmão. Aleluia. E a gente tem essa identidade e você sabe, né, o que é mano, assim, quando a pessoa falsifica a identidade. É uma falsa Falsificação. É Identidade. Falsidade ideológica. o quê? Falsidade ideológica. Não é assim, que traz tudo lá, traz até falsa cidadania também. É o nome aqui, está aqui, ele está sabendo. Falsidade ideológica, não. É quase isso, né? É isso aí. Mas olha para cá, enquanto você pensar ali, você está entendendo? E a gente não pode ter isso, não. Não. A gente somos, meu irmão, não podemos, não. A gente temos que ter um padrão, como Deus nos colocou. Você está entendendo? Porque a gente tem que entender como é que esse reino funciona. O homem segundo o coração de Deus. Mas ele transgrediu e disse: é o seguinte: a espada nunca mais sai dentro da tua casa. Deus foi conosco, ele foi. Deus disse: não conta o povo. Ele pegou, fez o censo, contou o povo. Mandou o profeta lá e disse 3 coisas: vai escolher 3 castigos. Um era cair na mão dos inimigos, cair na mão do Senhor, ou quantos dias de praga? Não sei quantos dias de praga, 3 dias de praga. Eles caíram na mão do Senhor. Deus, mais Deus podia contar o povo. Várias vezes foi contar o povo, até que Deus mandou contar o povo. Mas Deus disse: Davi, não conta o povo. Davi, meio desviado, pegou, foi fazer o censo e contar o povo. O general disse: rapaz, não conte não. Disse: mano, eu quero que conte. Aí mandou contar o povo mesmo. Aí Deus enviou o profeta lá e tome lá para Davi. Olha para cá. E a gente temos que saber, irmão, como é que esse reino funciona para que a gente não esteja escorregando, meu irmão. Pastor, o nome é esse mesmo, falsidade ideológica. Porque na identidade o nome é falso, o nome do pai e da mãe é falso, o nome da cidade é falso, a data de nascimento é falsa e o país também é falso. Dependente do termo que a pessoa vai usar para qual propósito essa identidade. Exatamente. Aí isso é uma coisa que na verdade, que pode parar na federal. Por quê? Porque já é um crime, na verdade não. Pode ser chamado é crime federal. É crime federal, porque já falsificou. Falsidade ideológica. E a gente, meu irmão, não podemos ter 2 identidades. Quando uma pessoa viaja, aí pelo passaporte, ela já, quando passa lá no passaporte, quando ela vai viajar para outro país, se tiver qualquer nome, se ela tiver envolvimento com isso aí, ela já não pode sair do país. Exatamente. Mas é barrado. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Então a gente tem que saber como é que esse reino funciona. Esse reino só funciona a gente só com identidade. Não é com 2, 3 não. Amém, igreja? Amém. Senão dá errado. Amém, igreja? Senão nosso passaporte é cancelado. Diz assim: para onde? No céu. Porque o reino dos céus é semelhante ao passaporte sendo cancelado. Ela vai para o reino do céu? Só se for da boca do leão. Ou o céu lá subir velho. Mas já fechou e tudo. Não tem mais nada, não. Passaporte para o céu. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Eu vou encerrar. Muito bem. Irmãos, olha para cá. Os 3 homens mais íntimos de Deus. Mas quando Deus for repreender, não teve conversa não. Agora, E o terceiro? Davi e Abraão. Já foi Abraão, Davi, cadê o Cadê terceiro? você? o terceiro. Quem é que você acha que é o terceiro? Jesus. Jesus. Quem você acha que é o terceiro? Jesus? Eu acho que é Jesus. Jesus ou o senhor quer falar de Moisés? Vamos ler a Bíblia. Êxodo capítulo 33. Ah, é Moisés. Moisés.
Porque se eu fosse falar de Jesus, eu não poderia falar só com um homem, eu tinha que falar outra palavra. Porque eu estou falando de homem. Os 3 homens mais íntimos de Deus. É Êxodo 33. 33, 11. 33. 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém? Olha para cá. Moisés, como é que Deus falava com Moisés? Face a face, sentindo o ar Deus. Amém? De uma maneira que uma certa vez, ele estava tão íntimo que ele disse assim: Senhor, mostre-me a tua glória agora. Se não, minha glória eu não posso mostrar, tu não vai aguentar. Mas vou fazer o seguinte contigo: já que tu é um cara 10, eu vou mostrar minhas costas. O único homem na face da terra que viu as costas de Deus. A intimidade era Demais, meu irmão. Irmão, demais. A gente não vai tratar de muitas coisas aqui não, porque se for ler a respeito das coisas de Moisés e Deus, é terrível. Amém, igreja? Amém. É muito terrível. Você vê que na verdade mesmo, um homem, só ele, como homem, somente homem, passava 40 dias, não só uma vez não, 40 dias, meu irmão. Sem comer, sem beber, sem defecar, sem fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele passava esses 40 dias, meu irmão, com Deus, amém. Você sabe o que é isso? Vamos ler número. Vamos ler número. Número capítulo 12, versículo 12, 6. Números 12, 6, 7 e 8. Leu 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Amém? Olha para cá. O Senhor disse: ouve agora a palavra. Se há profeta no meu de voz, eu falarei por sonho ou visão. Leu o versículo adiante. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Leia na tradução esse versículo 8. Leia aí. Como ele fala, face a face, à vista e não por enigmas, e ele contempla a forma de Jeová, porque então não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, prestem atenção o que é que Deus está dizendo aqui. Pessoal, se tiver profeta no meio de voz, calma aí. Se tiver profeta no meio de voz, eu falo com ele por visão ou por sonho. Mas com Moisés, meu servo, não é assim. Eu falo com ele boca a boca. Amém? Amém. Leu o 8. Pois eu falo com ele face a face claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra meu servo Moisés? Olha para cá. Ele disse: olha como é que eu falo com Moisés?
Eu falo com Moisés, eu falo diretamente. Eu não falo com Moisés, não é por enigma, não. Não é por comparação, não. Eu falo para ele claramente. Irmãos, nem o nome na Bíblia isso aqui aconteceu. De Deus falar com ele, camarada, de Deus falar com ele diretamente. Não é que Deus revelava para ele e explicar, não. Deus falava a ele sem enigma, diretamente. Aleluia. Claramente. Face a face. Você está entendendo aqui? E essa intimidade que ele tinha com Deus, meu irmão, era muito terrível, meu irmão. Ezequiel, Daniel, não sei o quê, claro, aquele negócio todo. Muitos deles Deus falava, e precisa explicar aquele negócio todo, e não sei o quê. Mas com Moisés, meu irmão, nem enigma. Deus falava a ele diretamente. Isso aqui é muito terrível, meu irmão. Uma intimidade terrível. E ele disse: se vocês tiverem de falar mal do meu servo, eu falo com ele diretamente. Se tiver um profeta no meio de vocês, eu falo através de revelação, de sonho, de visão. Mas com Moisés não, eu falo diretamente. Não precisava Moisés dormir, não, para Deus falar com ele, não. Ou com uma visão, não. Deus se apresentava e dizia a ele, sem enigma, direto. E mostra qual o nome que Deus falava com ele dessa forma, diretamente, e todas as vezes. Terrível. Demais até. Amém, igreja? Amém. Agora, por isso que a gente tem que saber como é que esse reino funciona. Olha como é que esse reino funciona. Vamos lá. Números 20. Números 20. 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Amém? Olha para cá, bem rápido. Deus chega para Moisés: Moisés, fala contigo diretamente, tu sabe, né? Tu pega a tua vara, pega Arão, teu irmão, e tu vocês fazem essa rocha aí. E essa rocha vai dar água e vai beber toda serralhada. Todo mundo vai beber. Está certo, quando foi a? Isso foi a ordem de Deus a Moisés. Prossiga. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: por que agora, rebeldes? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão. Pai, ele disse: ouviu, rebeldes? O negócio já estava mudando aqui. Deus não mandou ele fazer nada disso, mas ele disse: ouviu? Ele estava revoltado. Ele disse: ouviu, rebeldes? Porventura vai sair água dessa rocha? E uma coisa: Moisés sabia que ia dar água ou não sabia? Sabia, ele fez uma pergunta de retórica. Ele disse: ouviu, rebeldes? Porventura vai sair água dessa rocha? Ele já sabia que ia sair água. E por de Deus? Deus não tinha dito a ele? O Senhor falou sem enigma mesmo. Deus mostrou uma visão assim, e ele olhou assim e disse: será o que Deus quer? O que Deus quer? Oh meu Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer? Não, meu Deus chegou para ele e disse: mas que coisa que Deus fala diretamente, falou com revelação. Com muita gente, Deus fala, dá uma revelação a gente fica quebrando a cabeça. É ou não é? Para entender? É ou não é? E a gente entende. E a culpa é de Deus, diga amém. Ninguém quer botar a culpa de Deus, né? Com medo. Prossiga. Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não me metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado.
neles. Olha para cá, presta atenção, vou terminar. Como é que esse reino funciona? Moisés, fala a água, vai lá pegar a vara, vai lá pegar a vara, fala a rocha e ela vai dar água. Amém? Chegou ele e Moisés, e Arão. Ó rebeldes, o vento vai sair dessa rocha? Olhou para a rocha e E o que foi que aconteceu? Eu quero perguntar aos irmãos, o irmão tem que responder. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu depois que ele feriu a rocha? Vou perguntar mais uma vez. O que foi que aconteceu, irmão? Como é que funciona esse reino? Eu quero saber como é que esse reino funciona. Deus disse, fala, ele chegou lá e bateu. O certo aqui era para quando ele batesse, acontecesse o quê? Como é que esse reino funciona? Eu quero saber, irmão, como é que esse reino funciona. Porque o certo aqui é quando ele bateu, não saiu nada de lá. Mas ele bateu, saiu muita água, foi ou não foi? Olha lá, tem negócio todinho. Como é que esse reino funciona? Aí eu disse, Moisés, tu não mudesse o vídeo que eu falei, tu não santificasse diante do povo. Eu mandei ele falar, tu feriu a rocha, por causa disso, nem tu e nem teu irmão vão entrar na terra. O homem que viu as costas de Deus e que falava face a face com Deus, e Deus falava com ele diretamente, sem enrolada nenhuma. Não é que Deus enrola, estou dizendo assim, só para os irmãos entenderem isso aí. Você, Moisés, não vai entrar na terra. Porque, irmão, milhares deles não entrou na terra. Caíram pelo deserto. E você e nem seu irmão vai entrar na terra. Como é que esse reino funciona? A água saiu. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que saber essas coisas, irmão. Porque muitas das vezes, meu, a obra está sendo feita. Foi feita ou não foi feita a obra? Olhe para cá, porque isso é muito terrível, meu irmão. Isso é uma mensagem para a gente ficar remoendo dias e dias. Eu estava chorando para entregar essa mensagem para vocês. Você está entendendo, irmão? Amém ou amém? A obra está sendo feita. Pá! Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, nós não saímos água da rocha, fazendo faial da rocha, não profetizamos no teu nome, não cantamos, não pregamos, não sabemos o que, isso aqui, ele disse, da onde eu vim contando, eu não conheço vocês não. Irmãos, isso é uma das maiores figuras, irmão, da Bíblia. Aqueles que vão ficar de fora da terra eterna e prometida. Porque Moisés desobedeceu à voz de Deus. Ele não fez segundo o seu decreto. A gente tem que saber como é que esse reino funciona. Aleluia. A gente não pode, meu irmão, ver esse negócio. A gente tem que saber onde está o nosso ego. Porque muitas das vezes o nosso ego, meu irmão, atrapalha as coisas de Deus e depois vem a consequência. Olha o que Moisés chegou e disse ao povo: ó rebeldes, porventura não vai sair água dessa rocha? Como é que estava, meu irmão, o ego de Moisés? Muitas das vezes a gente vê as pessoas, irmão, tratando as coisas, irmão, com muito ego. E a gente se arrebenta, meu irmão. Não tem medo, não. A gente se arrebenta. A gente pensa que Deus é Deus vivo. Hein? Ou um Deus dará. Não, meu irmão. Esse Deus que a gente serve é Deus que vai nos comer. Ele é um Deus bom, é um Deus grandioso, um Deus de misericórdia, mas um Deus de princípio. E Ele não gosta dos seus princípios. Você quer quebrar, não, meu irmão. Ele diz: nem tu nem teu irmão vai sair, vai entrar na terra. Eu vou ser bonzinho contigo, eu vou te dar uma visão de panorama. Vou fazer pouco de você ainda. Eu vou levar você para um monte bem alto. Eu vou conservar os seus olhos bem nítidos, para você subir no monte e você ver a terra. Aí você não vai entrar nela, não. Você não vai desfrutar, porque você quebrou os meus padrões. E ainda morreu.
meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até amanhã será salvo. Não, Senhor, até o fim será salvo. Não perseverar um dia que o outro se mantém. Faz propósito com Deus somente hoje e amanhã já quebra. Aí faz umas coisas, faz umas promessas a Deus e amanhã. Você tem que saber, meu irmão, como é que esse reino funciona. Ou você está pensando que você é jornal de Deus? Ou você está pensando que a gente vai entrar no céu e mandará? Vai não, meu irmão, no céu não entra nada, não entra bagagem, não entra nada. Vai ficar tudo aqui, somente as boas obras lá no céu, para a gente chegar lá do lado. Aleluia. É terrível. Amém, igreja? É foda, não é, meu? E vai. Depois de um feriado desse, o cara comer um negócio desse, meu irmão. É para a gente ficar forte, dar glória a Deus e saber como esse reino funciona. Aleluia. E como é que a gente vai escapar? Sabendo como é que esse reino funciona e andando direitinho, meu irmão. Na linha, no padrão. Meu Deus do céu. É eu ou não? Ou não? É pouco ou você quer mais? E diz nem você nem seu irmão. Vai ficar fora. Vai ficar fora. Acho que morreu eu acho. O rei da Esther vai ficar. Sim. Lá no mesmo. Morreu primeiro. Arão morreu primeiro. Oi, Arão morreu primeiro ainda do que Moisés. Irmão, Deus já tinha, meu irmão. Deus já teve paciência com Arão, muita. Primeiro, bezerro. Depois ele se juntou com Miriam e foi para a mão de Moisés. E Miriam ficou leprosa. E Arão não sofreu nada. Aí Deus ia matar ela. Só porque, na verdade, não foi Miriam que começou a moer. Aí levou para Arão. Aí os dois entraram na roda. Entraram na mesma coisa. Foi porque Miriam que levou o negócio. Aí Deus pegou e. Não, Arão. O teu está guardado. Aí ele vai, meu irmão, vai. Entra nessa assim, lá em Deus disse assim, já aproveitou, juntou o pacote todo, disse assim, tu vai ficar de fora também, tu vai morrer também, tu vai acontecer esse povo vai lá. E tem você saber, irmão, como é que esse reino funciona, senão, meu irmão, é tudo brincadeira. É tudo brincadeira, e a gente está vindo aqui para brincar, para passar nosso tempo, como se a gente não tivesse o que fazer. E as coisas não geram assim, não, meu irmão. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus tem uma preocupação muito grande com a gente, porque o negócio de Deus é introduzir a gente na terra, entrar na terra prometida na vida eterna, meu irmão. Deus tem esse propósito que a gente tem que fazer. A gente tem que desonrar, a gente tem que viver como se fosse banal. Não, meu irmão. A gente tem que ter cuidado, meu irmão. Amém, meu irmão? A gente tem que entrar no santo do santo, a gente agora tem que ter cuidado, meu irmão. A Bíblia diz o quê? Guarda o teu. Quando entrares na casa do Senhor, porque o pé é o primeiro que entra. E que vem entrar com a cabeça, pode ser grande como for, mas não entra. Não é mesmo. É que tem com a cabeça assim, é. Você tá. Só se for aquela mulher empurrada. O pé é o primeiro que entra, ele só pode ter cuidado. Amém? Tá vendo? Mas da igreja não podia entrar. Os filhos não deixaram. Amém ou amém? Amém. Irmão, como é que funciona esse reino? Aí, meu irmão, o camarada não quer não. O camarada quer viver uma vida light. Quer viver de todo jeito. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Você já ressuscitasse o Cristo e vocês não são de vós mesmo mais não. Ei, vocês já não são. Olha pra cá. Vocês já não são de vós mesmo. Aí a gente agora quer ser da gente mesmo. E quer fazer o que a gente quer. E a gente desculpa. Mas ele disse, vocês já não são de vós mesmo. Aleluia. E a gente tem que ter essa concepção na cabeça, meu irmão. A gente não serve todo, meu irmão. É escravo. Amém? Por isso que ele disse, eu já estou crucificado com Cristo. Oxe, meu irmão, Cristo crucificado, estava crucificado com ele, vai dar para onde? Vai para onde? Está preso, meu irmão. Por isso que ele disse, está preso a Cristo, está crucificado, meu irmão. E acabou-se. Amém?
igreja? E a gente tem que ver como é que o nosso ego está diante de Deus. Porque muito da guerra a gente está com muito lá em cima, meu irmão. Amém ou amém? Amém ou amém? Para encerrar de uma vez por todas, irmão, leia o capítulo Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. Já fechei a Bíblia. Mateus 18, 3. Isso é uma comida terrível para a gente ficar fora e dar glória a Deus. O cara que rejeitar o negócio. E diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vem, olha para cá. Agora encerra. Olha para cá, presta atenção. Não perca isso não. Não perca isso não. Como é que funciona esse reino? Esse reino funciona justamente assim. Só é grande quem é humilde. Só é grande quando quem é pequeno. Esse reino. E aqui eu resumo. Só é grande no reino, só vai entrar no reino quem for humilde. Criança, que a gente tem que ver como é que a gente está o ego da gente. Como é que a gente se reporta ao rei. Como é que a gente está se reportando a ele? Como é que a gente está falando com ele? Como é que a gente está entrando na presença dele? Irmão, como é? Ele disse: aquele que quiser ser grande, seja o menor. Aquele que quiser, entendeu, meu irmão, herdar essa vida, ele vai perder a sua. Como é que funciona esse reino? É muito terrível, não é? Muitas das vezes a gente sabe de algumas coisas, a gente vê algumas coisas, a gente escuta algumas coisas, e a gente olha assim: meu Deus do céu. Então hoje eu escutei uma coisa assim, olha assim, tá vendo? A Bíblia diz outra coisa totalmente diferente. Você acaba entrando por esse caminho. Mesmo a Bíblia falando de uma forma contrária, mas o cara continua querendo ir por aqui. E olha para cá, irmão, porque na verdade mesmo, Deus não chamou a gente para estar exortando ninguém direto, não. Para isso, meu irmão, tem os cultos de ensinamento. Aleluia. Glória a Deus. Para isso tem a Bíblia e o Espírito Santo. É terrível, não é? Porque senão, meu irmão, a pessoa vai só ganhar inimigo na vida. Toda vez que a pessoa fala, a pessoa é assim, a outra é assim. Isso não, meu irmão. Não é todo momento que Deus manda repreender o camarada, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque para isso tem os cultos de ensinamento, tem o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Portanto, a gente tem que saber como é que esse reino funciona. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus aplique essa mensagem, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e que a gente saia consciente disso aqui. E tem uma coisa, irmão, isso aqui não é para a gente ficar triste, não. Isso é para a gente ficar alegre e dar salto de alegria, porque a gente tem o Senhor. A Bíblia diz que ele repreende todos aqueles que ele odeia. Diga amém? Amém? Ele repreende a quem? A quem ama, meu irmão. Ele repreende a quem ama. Se ele está nos repreendendo, ele está dizendo assim: eu vos amo, meus queridos.